Doutrinas falsas. Atos capítulo 15. Toda vez que Deus abençoa o seu trabalho, Satanás tenta paralisá-lo. Os cristãos tiveram problemas quando o povo tentou matar a Paulo, apedrejando. Agora, o problema era causado por alguns que diziam ser cristãos, mas queriam levar os novos crentes de volta à religião judaica. Eles ensinavam que os homens precisavam ser circuncidados e guardar a lei de Moisés, senão não seriam salvos. Todas as religiões dizem que é necessário fazer alguma coisa para se salvar. Adorar tal ídolo, sacrificar aos ancestrais, pagar dinheiro à igreja ou fazer o melhor que você puder para ser salvo. Somente o Evangelho diz que Cristo pagou o preço e fez tudo o que Deus exigia. Pedro sabia disto e Paulo também. Atos capítulo 4, versículo 12, capítulo 10, versículo 43, capítulo 13 e versículo 39. É muito importante saber que seus pecados são perdoados simplesmente porque Cristo morreu por você. Efésios capítulo 2 e 8. Muitas pessoas pensam que o que foi feito por Cristo não é suficiente e que elas têm que fazer a sua parte para acrescentar ao que o Senhor já fez. Elas confiam mais em suas próprias obras do que no Senhor. Mas as nossas boas obras não podem retirar os pecados cometidos, pois, de qualquer forma, deveríamos sempre estar fazendo o bem. Os judeus acreditavam que as pessoas poderiam se salvar somente guardando a lei. Paulo e Bernabé tentaram mostrar-lhes o caminho certo, mas eles insistiam. Em Jerusalém, os líderes da igreja se regozijaram ao ouvir as bênçãos que Deus tinha derramado, mas alguns dos crentes procuravam manter boas relações com os fariseus e assim queriam que os novos cristãos obedecessem à lei de Moisés. Pedro disse a todos os que estavam presentes que Deus tinha dado o Espírito Santo aos gentios que creram, e este era a prova de que ele os aceitara. Em seguida, Paulo e Barnabé contaram o que Deus tinha feito entre os gentios por meio deles. Finalmente, Tiago mostrou pelas Escrituras que os gentios realmente se converteriam a Deus e que os judeus não deveriam colocar nenhuma carga sobre eles. No entanto, eles tinham que evitar a idolatria e a imoralidade e não comer o sangue de animais. Os gregos se alegraram muito quando ouviram estas boas novas, e Silas, um profeta de Jerusalém, permaneceu em Antioquia para ensiná-los mais. Logo Paulo e Barnabé sentiram vontade de visitar seus irmãos em todas as cidades onde já tinham estado. Barnabé queria levar novamente a João Marcos, mas Paulo sentia que não se podia confiar nele, visto que ele os tinha deixado na viagem anterior. Assim, Barnabé levou a Marcos e foi até Chipre. Paulo convidou a Silas para ir com ele e os irmãos de Antioquia concordaram com isto. Atos capítulo 15, versículo 40. No capítulo 15 de Atos, vemos que muitos cristãos se reuniram para discutir um problema sério de doutrina, que foi resolvido pela palavra de Deus. Os dois servos de Deus, Paulo e Barnabé, discordaram em relação a um problema pessoal e decidiram seguir caminhos diferentes. É triste notar que estes dois homens de Deus não concordaram. Por outro lado, significou que havia duas viagens missionárias em direções diferentes. O Senhor Jesus tinha ordenado a seus seguidores, primeiro, que pregasse o Evangelho a toda criatura. Segundo, que fizesse discípulo em todas as nações. Terceiro, que fossem suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria, até aos confins da terra. Os cristãos ficaram em Jerusalém até que os judeus começaram a persegui-los e forçá-los a partir. Então saíram para a Judéia e Samaria. Atos capítulo 8 e versículo 1. Na região da Judéia, nós vemos que Filipe, o evangelista, foi para Azoto e Cesareia
Isso está registrado em Atos capítulo 8 e 40. Vemos que Pedro foi para Lida e Jope, também registrado em Atos capítulo 9 e 35. Em Samaria, vemos que Filipe, Pedro e João também foram para lá. Atos capítulo 8, versículos 5 e 14. Vemos também nesta parte de Atos, capítulos 8 a 12, que Saulo pregou em Damasco, Atos capítulo 9, versículo 22, e outros discípulos foram a Fenícia, Chipre e Antioquia, Atos capítulo 11, versículos 19 e 20. A primeira viagem missionária incluiu Chipre e parte das províncias da Ásia. A segunda viagem levou Paulo e Silas até a Europa, Macedônia e Grécia. Na terceira viagem, Paulo voltou a muitas igrejas que estavam na Galácia e Frígia, Atos capítulo 18, versículo 23. Ele passou 2 anos em Éfeso e depois foi a Macedônia e Grécia, Atos capítulo 19, versículo 10, capítulo 20, versículo 2, voltando pela Síria até Jerusalém. Mais tarde, Paulo pregou o evangelho em Roma, no Ilírico, que fica mais ao norte da Macedônia, e acreditamos que até tenha ido à Espanha, Atos capítulo 28, versículo 31, e Romanos capítulo 15, versículos 19 e 28. Tito também foi a Dalmácia, outro nome dado ao Ilírico, e a Creta, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, e Tito capítulo 1, versículo 5. Assim os primeiros cristãos estavam pregando o evangelho no mundo inteiro, Colossenses capítulo 1 e 23. Hoje há muitas mais pessoas no mundo e missionários cristãos estão espalhando as boas novas em todos os países.